Bem, vamos lá. Boa noite. Quero começar aqui com uma frase do Chaplin. Cada segundo é tempo para mudar tudo sempre. Grande Charlie Chaplin. Muito bem. Latato Pujado. Oh, grande Renatão. Saudade de você. Bom, essa madrugada publiquei o Sucesso é o Caminho. Em realidade, mais 2 dias eu recebo uma prova. Vou poder ver como é que o livro ficou. E a partir de hoje, todas as segundas, às 20h02, eu quero estar aqui com vocês todos, falando um pouco sobre esse trabalho que eu comecei há 2 meses. E, enfim, é um sonho, já é uma realidade e as coisas vão caminhando. Gostaria muito que você, aí do outro lado da telinha, pudesse simplesmente convidar os amigos. Usa aí esse aviãozinho embaixo, chama mais gente para participar conosco. Vai ser sempre muito legal estar nesse horário, nesse canal do Instagram e do Facebook, falando todas as segundas às 20h02. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos todo mundo acenando, muito legal. Eu vou tirar o óculos porque senão eu não enxergo. Grande Renato Fraschino está aqui. Opa! Vivian, Natália, que legal. Muito bem, Dani, Chico, muito legal. Olha aí, pessoal chegando. Gustavo Capuano, vamos lá. Natália. Giuseppe Franco, un piacere. Vamos lá. Pronto. Agora sim consegui entrar aqui no... Correu um erro. Grande Facebook, isso tudo acontece. Essa não é a primeira, é a segunda. Mas vamos lá. Muito bem. Minhas redes sociais, Instagram, Facebook, estão com o mesmo nome, Alexandre Santucci Oficial. E no YouTube, Alexandre Santucci. O processo do livro. Como eu falei na nossa última live, há 2 meses eu iniciei todo esse trabalho voltado para a minha carreira de palestrantes. E aí eu descobri que eu estava entrando numa empreitada enorme, que era muito maior do que ser só um palestrante. A palestra é algo fantástico e a gente trabalha muito, todos os palestrantes trabalham muito para ter um sucesso que muitas vezes a gente enxerga apenas um pedaço disso. Mas como diz a Tatiana de Andela, é muito mais difícil fazer uma palestra do que dar uma aula, por exemplo. Mesmo para um cara como eu, que dei aula durante 10 anos, dei aula em faculdade, em pós-graduação, recentemente, a gente realmente tem um trabalho para preparar uma aula, mas para preparar uma palestra, o trabalho é árduo e intenso, mas é muito gostoso e muito gratificante. E aí eu me dei conta que se eu criasse um conteúdo maior, eu poderia explorar de uma maneira interessante esse universo que eu estou me inserindo, que é o universo da empregabilidade. Para quem lembra, eu realizei muitas palestras sobre empregabilidade no final dos anos 90, início do século 21, mas precisava atualizar. E foi isso que eu fiz nesse período. E falar de empregabilidade pura e simplesmente não poderia ser falar que continuar produzindo e ganhando. Que isso basicamente era o jargão que eu usava nesse período que eu palestrava. Eu entendi que nós estamos vivendo um outro momento, que nós temos ferramentas novas, que o século XXI é um século diferente e precisava de outros elementos para guiar esse profissional nesse século que se inicia. E aí vem o livro, Sucesso é o Caminho, porque ele
produz essa trajetória. É mais do que se manter empregado, é criar uma atividade que faça com que possamos mais e mais estar prontos para aceitar desafios. Sucesso é o Caminho é uma ideia que vinha já há algum tempo e talvez por isso tenha se materializado de uma forma tão rápida. O livro que está pronto, quem quiser dar uma olhada na prévia, me chama depois no privado ou pelo Facebook, ou quem tiver meu contato via WhatsApp, enfim, que eu mando o endereço da prévia que já está disponível pela internet. O livro deve ser vendido nas principais livrarias, principalmente pela internet, americanas, enfim, e nós vamos ter um lançamento oficial do livro em outubro, tá? Logo, logo eu vou comentar data, local e essas coisas todas, mas vai ser bem legal, porque lanço o livro e aproveito e faço a palestra de Sucesso é o Caminho. O livro é um livro de mais ou menos 110 páginas e termina com as 7 dicas do roteiro com destino à felicidade. E eu gosto de falar da felicidade porque me deu um clique nesses últimos tempos, porque felicidade ganhou um novo colorido para mim. Muita gente fala, eu não estou feliz hoje. Mas ela queria dizer que está triste hoje, porque o contrário de felicidade é infelicidade, não tristeza. O contrário de tristeza é alegria. Então a gente pode estar feliz sem, contudo, estar alegre. Por quê? Porque felicidade é um caminho de satisfação. E é assim que eu me encontro hoje. Eu me encontro muito satisfeito com os caminhos que eu venho traçando aqui. Mas eu quero deixar para você uma outra ideia. A ideia daquilo que é possível de se fazer ao longo do tempo. E é sobre o tempo que eu quero falar hoje. Não à toa começo com Chaplin dizendo que cada segundo é tempo para mudar tudo sempre. Mas nós levamos essas afirmações de que você não pode perder tempo, que o tempo é muito importante, que você tem que viver hoje. Mas a gente precisa respeitar o tempo. E eu dediquei um capítulo inteiro no livro para falar sobre o tempo. E dizem que até Deus respeita o tempo. O tempo é algo que nos consome, mas ao mesmo tempo pode nos alegrar. E o tempo é uma das variáveis mais gostosas, porque apesar de ser uma variável, ele é imutável. Todos nós temos o mesmo tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas para criar o que quiser. Então, aproveitar o tempo é uma das qualidades das pessoas que são felizes. Outra coisa que é muito legal é que a gente primeiro é feliz para depois alcançar os resultados. Ainda que se preze muito nesse mundão que a gente está vivendo hoje, a questão de tanto resultado, o que é muito mais legal de fato é a gente poder caminhar e os resultados vêm, né? E no meio disso tudo eu preparei algo para vocês. Antônio Carlos, Bibi, minha filha, Michele, a pausa. A pausa é algo que às vezes nos constrange, não é verdade? Por exemplo, muitos já estão com a sensação que o vídeo parou, que travou, mas é só uma pausa. E a pausa é tão importante. A pausa teatral, por exemplo, ela pode ser curta, ela pode ser média, ela pode ser longa. E na medida em que a gente usa a pausa no teatro, a gente deixa o espectador numa determinada angústia ou numa reflexão. A pausa na música, outra forma importantíssima. Muitas vezes ela nos dá a dimensão daquela composição por causa de uma pausa. A pausa para o cantor, para respirar. A pausa na arte é importantíssima
e muitas vezes imprescindível. Muitos de vocês sabem que eu sou ator, que eu me especializei em artes cênicas, inclusive, e eu gosto muito de fazer as considerações da nossa vida corporativa com a arte. Eu sou daqueles que acredita que a vida sem arte não tem graça. Então, muitas vezes, trabalhar precisa necessariamente de arte. Nós precisamos, muitas vezes, trazer conceitos das artes para a nossa vida. Por isso que eu trouxe essa pausa, dramática ou não, para o nosso assunto de hoje. Uma vez eu vi uma história bem interessante. Estava lá um judeuzinho correndo, e corria, e todas as vezes o rabino vinha, e quando chegava perto dele, ele falava assim, não tenho tempo, Rabi, não tenho tempo, Rabi, e continuava correndo. Isso aconteceu algumas vezes. Aí na terceira vez que ele estava ali correndo na frente do Rabi, o Rabi para ele e fala assim, mas Jacó, por que você corre tanto? Rabi, estou correndo atrás do sucesso. E o rabino olhou para ele, encarou, fitou, e ele meio sem graça, diante daquela pausa dramática, que foi, Rabi? Fale rápido. Jacó, você já parou para pensar que se você continuar correndo assim, talvez o sucesso não te alcance? Pois é. Às vezes a gente está correndo tanto que não para refletir, não para avaliar, não para muitas vezes para repensar aonde de fato a gente está querendo chegar. E se de repente o sucesso já não chegou, se a gente já não atingiu um resultado importante, e é hora simplesmente de parar, avaliar, repensar. Carlos, repensar. Muitas vezes a gente precisa parar para repensar. Uma pausa, uma pequena pausa, uma média pausa, uma longa pausa. Mais importante do que a velocidade é estar na direção correta, estar no caminho correto. E mais importante do que andar rápido é andar certo. Mais importante até que correr para o objetivo é entender por que você está nesse objetivo. Para que você está nesse objetivo? E talvez a coisa mais importante que eu descobri, para quem? Então, às vezes a gente começa coisas, ou a gente está enfiado em coisas e não se dá conta que você precisa de um tempo, de uma pausa para entender por quê, para quê e para quem você está fazendo isso. Eu sei que vocês devem estar pensando, para quem? É para mim mesmo. Pode ser, mas muito mais legal da gente fazer algo para nós mesmos é fazer algo para mais gente. São assim que se determinam os propósitos, as missões, não é? Então, muitas vezes, só trabalhar por trabalhar não é legal. Se a gente só trabalha para pagar conta, a gente vira sobrevivente. A gente fica longe da felicidade. Muitas vezes, o mais importante é saber por quê, para quê e para quem. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu estava pensando em mim, obviamente. Eu precisava mudar, eu precisava de algo que fomentasse a minha vida. Eu estava num momento tão tranquilo da minha vida que eu sentia falta de falta. Eu não tinha falta. E eu sentia falta de ter falta. Estava tudo tão tranquilo, tudo tão acomodado.
E aí me deu um clique, eu fui empurrado e me deu um clique e foi dando um monte de cliques e cliques e cliques, e que os psicólogos como eu chamam de insights. E aí eu fiz um monte de cursos e fui fazendo, me colocando no meio de informações e mais informações e lendo livros. E aí chegou uma hora que eu parei tudo aquilo e falei, o que é que eu estou fazendo? Eu já sabia por quê. Já sabia para quê. Mas a hora que eu vi que não era para mim que eu estava fazendo aquilo, eu precisava entender para quem que eu estava fazendo isso. Óbvio, para minha filha, é o meu legado, é a minha história de vida, é o que tende a continuar aquilo que eu estou começando aqui. Mas isso é default, né? Como dizem os equipamentos americanos e estrangeiros de um modo geral. Isso é óbvio, parece óbvio que é para minha filha. Mas teve uma hora, um momento daquela fineza do universo, onde Deus nos manda uma luz enorme que caiu minhas fichas. O para quem são meus pais. Eu decidi mudar de vida de uma maneira muito mais intensa a hora que eu descobri que o para quem era para honrar meu pai e minha mãe. Para honrar a memória do meu pai e para honrar a vida da minha mãe. Eles me deram uma vida. E nada mais justo do que eu retribuir com algo melhor. Que eu possa provocar algo nas pessoas com quem eu estou trabalhando. Que isso pode ser impactante de alguma forma. Que isso possa mudar de alguma maneira a sua história. Porque eu não recebi tanto conhecimento na minha vida para guardar comigo. Por isso eu precisava do livro. Por isso eu preciso fazer palestra. Por isso eu preciso estar falando aqui com vocês. Porque é preciso que a gente possa trocar. A grande diferença, e lá vem um spoiler agora de uma outra live que eu quero fazer, mas a grande diferença do networking do século passado para o networking desse século é que as pessoas não precisam mais se juntar para ter vantagens econômicas. As pessoas precisam se conectar, fazer alianças para poder dividir sonhos. Para que juntos alcancem sonhos sonhados individualmente, mas que se pareçam no coletivo. Por isso que a gente se conecta hoje. Hoje o networking, ele é tribal. Hoje o networking é daqueles que têm sonhos semelhantes. Você não precisa necessariamente se juntar com alguém que tenha mais dinheiro que você. Isso é bom também, é necessário muitas vezes. Mas mudou um pouco essa relação. Eu não preciso mais ir jogar golfe para estar perto de alguém. Eu posso entrar na rede social dele e conversar. Por isso a conexão hoje, ela é muito mais intensa, é muito mais gostosa, e a gente precisa aproveitar isso da melhor forma. Então muitas vezes você precisa ter uma pausa. Encontrar isso. Para um pouco. Avalia. A gente precisa das pausas, em todos os momentos. Lacan dizia, por exemplo, que o gozo, ou o gozar, é uma pequena morte. É uma pausa. Quando você chega no teu limite do êxtase, seu corpo inteiro se retrai. É uma pausa. E por falar nisso, me lembrou de um outro episódio que também está no livro, que eu falo do tesão. Tesão pelo conhecimento. Esse também é um grande barato do século XXI. O que a gente fez no final do século XX, de se especializar, aprofundar. A gente chegou a ter médicos do atelho, do mindinho, sabe? Aquela coisa do mínimo detalhe. O século XXI veio para dizer assim, é legal você ter profundidade, mas precisa ter lateralidade. Olha o tesão. Lateral e profundo. Você faz um T.
o tesão do conhecimento. Então, à medida em que eu me aprofundo, se eu não tiver uma visão lateral, se eu não tiver um conhecimento mais amplo, eu não me conecto com pessoas. E o século XXI é o século de gente. Esse é o grande barato do século XXI. Então, assim, se você está preocupado que não tem emprego, esquece. Comece a pensar nas possibilidades de trabalho com gente. Porque a tecnologia vai fazer isso, vai tirar das pessoas esse trabalho chato, mecânico. E vai começar a dar para as pessoas a possibilidade de interagir mais, de trazer mais contato humano. Pausa. Se a gente não faz pequenas pausas, médias pausas, e falando em pausa, o vídeo pausou. Se a gente não faz essas pausas, como é que a gente pode avaliar? E o curioso é que eu estava num curso de uma imersão de 3 dias, quando eu me dei conta disso. Eu não estava pausando. Eu entrei na minha vida e fui andando com ela, sem parar para pensar, sem parar para avaliar, sem parar. Às vezes a gente precisa parar, nem que seja para relembrar as nossas vitórias, as nossas conquistas. Quantas conquistas você tem que você esqueceu? Ansiedade, depressão, é muito disso, do quanto a gente deixa de jogar as potências certas no passado e no futuro. Então não são os excessos, mas é a forma como a gente lida com isso. Então muitas vezes a gente perde a memória daquilo que a gente viveu e foi bom. Isso é importante a gente ter isso com a gente. É importante a gente ter perspectiva do futuro. Eu não vou viver no futuro, mas eu preciso ter uma perspectiva. Eu preciso parar para pensar e dizer, tá, onde que eu vou? É como um convite para uma festa. A gente quer saber onde é a festa. Você não vai para uma festa sem saber o endereço. Você precisa do endereço da festa. É essa a perspectiva. Essa perspectiva tem que estar ampliada para a vida toda. Mas eu preciso ter a pausa para decidir se eu vou na festa, para decidir se essa pessoa que está fazendo a festa é legal, se não é. A pausa é um momento essencial, importantíssimo e necessário. Tem um capítulo para falar da pausa. A pausa é como eu começo a falar de Sucesso é o Caminho. Sucesso é o Caminho ainda tem no seu último capítulo, e essa é uma coisa legal, vou dar um spoiler que tem que estar gravado, eu acho. O livro tem uma grande novidade. Quando comecei a pensar nesse livro, por ser um cara do teatro também, eu ficava pensando que eu queria algo diferente. E aí eu peguei Bertolt Brecht, que foi não só um grande dramaturgo, um grande teatrólogo, um grande encenador, mas foi um cara que pensava demais. E ele apresentava o problema, ele apresentava aquela história toda logo de cara. E foi isso que eu fiz com o livro. Logo de cara, quando você começa a ler nas primeiras linhas da introdução... Pausa para água. Nas primeiras linhas para a introdução, eu faço um convite para você ir para o último capítulo. Muita gente compra livro e não lê. E isso é verdade. E eu não quero justamente que meu livro vá para alguém... Enfim, todo mundo sabe que ninguém ganha dinheiro com livro. O único cara que ganha dinheiro com livro no Brasil é Augusto Cury. Talvez o Paulo Coelho também. Precisa vender muito para você ganhar dinheiro. Então, mais do que qualquer coisa, eu quero que as pessoas leiam. Meu objetivo é que as pessoas leiam, que isso impacte a sua vida, que seja legal. Então eu faço um convite para ir para o último capítulo, que é onde estão
o roteiro as 7 dicas com destino à felicidade, né? E esse roteiro é um roteiro que fala, evidentemente, de tudo que foi dito no livro e conta um pouco dessa história de como fazer para a gente se manter produzindo, para a gente se manter trabalhando, para se manter feliz, né? E como adquirir essa questão toda. Então você pode ler o livro, começar a ler o livro, e aí você vai direto para o capítulo 12 e lê lá as 7 dicas do roteiro à felicidade. E as 7 dicas, elas são: sucesso é o caminho, porque na medida em que você caminha, na medida em que você produz, na medida em que você se prepara, você se mantém empregável, você se mantém produtivo, você se mantém produzindo e ganhando. O segundo é o tempo, um pouco do que nós falamos aqui hoje. O terceiro são os recursos, importantíssimo. Talvez esse seja o coração do sucesso é o caminho, são os recursos. Como eu gosto de falar de recursos, recurso é uma coisa tão boa, vou falar disso, claro. Conhecimento. Conhecimento no sentido mais amplo, da gente conhecer coisas, mas se conhecer. E a gente só conhecer quando a gente tem uma informação e coloca em prática. É legal isso. Palavra do momento, mindset, ou mentalidade abundante. Essa é a 5ª dica do roteiro. Esse é um capítulo muito legal. Tem muita gente falando disso, tem muita gente estudando sobre isso, tem muita gente legal e séria escrevendo sobre isso. E eu quis entender porque boa parte disso vem da neurociência. Então são coisas interessantes, comprovadas. Eu escrevi do meu jeito descomplicado, né? Porque eu gosto dessa vibe de descomplicar. A 6ª dica são as oportunidades, como criar oportunidades, como descobrir as oportunidades, o que a gente faz para isso. E o 7º é o networking, são as nossas alianças, as nossas parcerias. Tá? Isso está no livro, quem quiser já ver uma prévia, quem quiser comprar, inclusive, já pode comprar. Demora alguns dias, é um pré-lançamento para receber, mas você recebe em casa. Me chama no privado que eu vou fazer isso com o maior carinho. Se não, no Clube de Autores, vocês já conseguem dar uma olhada nisso, que é a plataforma onde o livro está. Bom, eu estou ficando feliz de ter esse canal, de ter esse caminho, de poder falar com mais gente, cada vez mais gente. Me siga nas minhas redes, no Instagram, principalmente, no Facebook. O YouTube, eu estou preparando um canal legal, dá trabalho, mas é legal. Estou lá no LinkedIn também, quem curtir essa rede mais corporativa, que é bem legal. E aqui, todas as segundas, 20h02. Quero agradecer muito quem me acompanhou até aqui. Realmente muito legal mesmo estar aqui. Me acompanhe aí nos próximos acontecimentos. Muito provavelmente eu começo já a palestrar ainda em 10, 15 dias. A gente começa já nesse caminho. E eu quero terminar com uma frase minha. A arte é a expressão mais pura do amor. Estamos aqui para amar. Amemos. Sejamos gratos, felizes. Muito obrigado. Boa noite.